Mas olha só, irmãos, agora eu quero convidar você, para você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 ao verso 11. Apocalipse 1, do verso 1 ao verso 11. E aí nós vamos ler alguns textos. Você pode deixar a sua Bíblia aberta aí ou acompanhar o texto aqui na tela. A palavra de Deus diz assim: revelação de Jesus Cristo, em dois sentidos, tanto a revelação sobre Jesus, como uma revelação que vem da parte de Jesus. Então, nesses dois sentidos, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Feliz, bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras da profecia, dessa profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama. Que coisa maravilhosa isso. Sublinhe aí na sua Bíblia. Essa frase, para mim, quando ela bate no meu coração, me dá uma alegria, meus irmãos, falando a respeito do nosso Senhor, aquele que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Aí Jesus diz: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito, no dia do Senhor, que é um domingo como nós aqui estamos hoje. Ele diz: eu achei-me no Espírito, no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreva num livro o que você vê, e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém, irmãos? E aí o texto continua, mas essa é a leitura da palavra de Deus. Irmãos, o que eu queria conversar um pouquinho com os irmãos nessa manhã é sobre a seguinte questão: será que vale a pena todos os sacrifícios que nós fazemos pela obra do Evangelho? Será que vale a pena todos os sacrifícios que nós fazemos pela obra do Evangelho, pela obra do reino de Deus? Porque não existem sacrifícios para a salvação, amém, irmãos? Nós não fazemos nenhum sacrifício para sermos salvos, nenhum, porque a nossa salvação depende da nossa confiança no sacrifício de Jesus. Então nós não fazemos sacrifícios para sermos salvos, mas o seguir Jesus
tem muitos sacrifícios. Para seguirmos Jesus, para fazermos a vontade de Jesus, aí sim, aqui nessa terra existem muitos sacrifícios que nós precisamos fazer, porque o próprio Jesus disse: quem quiser vir após mim, quem quiser me seguir, para me seguir tem que fazer o quê? Dia a dia, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e me siga. Para a salvação, não existem sacrifícios da nossa parte, porque a salvação é pela graça mediante a fé. Salvação nossa está baseada no sacrifício de Jesus, e na minha confiança na suficiência total e absoluta desse sacrifício. Agora, para seguir Jesus, para fazer a vontade de Jesus, a vida cristã exige da gente que a gente se negue, tome a cruz e siga. Mas a pergunta é: será que vale a pena? Todos os sacrifícios que nós fazemos por Cristo, pelo Evangelho, e aqui eu queria refletir sobre essa questão a partir aqui desse testemunho de João no Apocalipse, porque aqui João, quando ele escreve essas palavras, João estava preso. No texto que nós lemos, ele diz, no verso 9, Apocalipse 1:9, ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos. Pátimos era o Carandiru da época do Novo Testamento. Bangu 1, Pátimos, ele estava preso, mas ele não estava preso porque ele era um criminoso. Ele diz aí por que ele estava preso. Ele estava preso por ter se sacrificado por Jesus, por ter sido fiel a Jesus. Ele diz no verso 9: eu estou preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, quando João escreve essas palavras, ele estava preso. E não só isso, mas os textos do apóstolo João, a teologia cristã tradicional, os teólogos mais tradicionais, eles dizem que todo o Apocalipse, o Evangelho e as cartas de João foram escritas mais ou menos nesse contexto. Final do primeiro século, João estava preso, mas ele também já era um homem idoso. Ele era um homem idoso quando ele escreve essas palavras que nós lemos aqui, quando ele escreve suas cartas e quando ele escreve o seu evangelho. Ele estava caminhando para o final da sua vida. E João, o apóstolo João, irmãos, ele literalmente, ele havia dado a sua vida por Jesus. Ele foi, segundo a tradição cristã, ele fora o apóstolo mais jovem. Quando Jesus chamou os seus 12 apóstolos, João, segundo a tradição, ele era o mais jovem, talvez ele tinha entre 16 e 20 anos de idade, quando ele começou a seguir Jesus, e ele tinha uma empresa de pesca. Você sabia que João tinha uma empresa? João tinha uma empresa, e quem era sócio dele nessa empresa? Quem era sócio de João? O apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles tinham uma empresa de pesca, e quando Jesus o chamou, vocacionou, jovenzinho, disse que tanto Pedro quanto ele fecharam a empresa. Eu não sei se fecharam, se venderam, se deixaram com alguém, mas o fato é que eles deixaram tudo. Eles deixaram a carreira profissional, eles deixaram tudo para seguir ao chamado de Jesus. Ele deixou tudo, e ao longo da vida, ele tinha o irmão dele, Tiago, que também era da empresa. Então foi ele, Tiago, o apóstolo Pedro, eles abriram mão de tudo, deixaram as redes para seguir Jesus, e ao longo da vida, esse homem foi perdendo muitos amigos e muita gente que ele amava, foi perdendo por causa das perseguições. O irmão dele, Tiago, foi o primeiro apóstolo a ser martirizado. Foi martirizado pelo rei Herodes,
Isso está lá registrado em Atos capítulo 12. Depois, ele perdeu o seu amigo, companheiro de empresa, que eles deixaram tudo para seguir Jesus, o seu amigo Pedro, que foi morto em Roma, mais ou menos no ano de 64, também o apóstolo Paulo, que também foi morto em Roma, e ele foi vivendo a sua vida, seguindo Jesus. Esse é o João que escreve aqui, já idoso agora, e fiel ao Evangelho, e agora, ele chega ali talvez aos seus 80, 90 anos de idade, e agora ele está preso em Pátimos, por causa das perseguições do Império Romano, e ele está lá, sozinho, e ele escreve o Apocalipse, escreve o Evangelho, escreve as cartas. E aí nesse contexto do Apocalipse, quando ele escreve essas coisas, depois dessa longa história, duas coisas se destacam. A primeira coisa é que depois de dedicar a sua vida a Jesus, o mundo não está melhor. Depois de dedicar a sua vida, depois de ver os seus amigos morrerem, depois de tanto sacrifício, de tanta fidelidade, o mundo não está melhor. Ele está preso, porque está tendo perseguição. O mundo continua se opondo ao Evangelho. E o Apocalipse, o texto do Apocalipse, e ele fala aqui no texto que nós lemos: irmãos, eu sou companheiro de vocês na tribulação, muita tribulação, muita crise. E o Apocalipse é um livro que fala o que, irmãos? Que essas trevas do mundo e as crises do mundo, elas vão se agravar. O que são os 7 selos? A história a revelação das 7 trombetas, a revelação das 7 taças, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, mostrando como ao longo dessa história, as crises no mundo, morais, espirituais, econômicas, ambientais, todas essas crises vão se agravar, as trevas vão crescer. João dedicou a sua vida para pregar este Evangelho. Ele escreveu o seu Evangelho para o mundo, dizendo para o mundo: ouçam, Jesus é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E eu escrevo estas coisas, ele diz no Evangelho, e eu escrevo para o mundo, eu escrevo para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo, vocês tenham vida em seu nome. Mas em segundo lugar, a segunda coisa importante que se destaca aqui no Apocalipse, é que depois de dedicar a sua vida ao Evangelho, a igreja não está melhor. O mundo está melhor? Não está. A igreja também está melhor? As 7 igrejas, quem é que conhece as 7 igrejas? Já leu aí as 7 igrejas do Apocalipse? Levanta a mão aí. Só isso de gente que conhece a história das 7. Vocês precisam ler, irmãos, Apocalipse 1, 2 e 3. O mundo está melhor? Vai piorar? Não está melhor e vai piorar. E a igreja está melhor? O apóstolo João diz a tradição, e tradições que são muito confiáveis da história da igreja, que ele inclusive foi pastor em Éfeso. Ele foi pastor dessa região, para onde agora essas 7 cartas, as 7 igrejas são escritas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A igreja não está melhor. A igreja está contaminada, a igreja está adoecida. A igreja do Apocalipse, quando João está no final da sua vida, depois de ter dedicado a vida inteira para pregar o Evangelho para o mundo e para pastorear, a igreja chega no final
e olha para a realidade, e ele vê um mundo que não está melhor, e vê uma igreja muito preocupante. Pergunto para você, é para desanimar ou não? Tá a bola na marca do pênalti para chutar e desanimar? Falar assim, ó, não brinco mais. Essa é a revelação que Jesus está fazendo aqui para esse homem. A igreja estava adoecida. Por exemplo, a igreja de Éfeso abandonou o primeiro amor, diz o texto. Escreve para a igreja de Éfeso e fala assim: você abandonou, é uma igreja que não tem mais paixão, está desapaixonada. Só tem duas igrejas que se mantiveram fiéis ao Evangelho, a Jesus: a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, mas as duas são pequenininhas, fracas. Mas as outras 5 são corrigidas firmemente por esse Jesus que se revela aqui no Apocalipse. Pérgamo e outras, a igreja de Tiatira, igrejas contaminadas com doutrinas, a doutrina dos nicolaítas, as doutrinas de Balaão e os ensinos de uma profetisa, olha o nome da figura, uma profetisa chamada Jezabel. Meu Deus do céu. Quando fala o nome Jezabel na Bíblia, você já sabe que a coisa não está boa. E a Jezabel ocupa o púlpito da igreja, por exemplo, de Tiatira. Muita libertinagem sendo promovida dentro das igrejas. Chega ao ponto de que Jesus mostra para o João, por exemplo, a igreja de Sardes, capítulo 3, vou pedir para abrir aí, capítulo 3, verso 1. Como é que está a igreja de Sardes, irmãos? Apocalipse 3, 1. Como é que está? Vamos ler juntos para ver? Ao anjo, estas coisas diz aquele Como é que está essa igreja aqui? Morta. Tem fama, vive de fama, muita fachada, tem muito LED, muita fumaça no palco, muita coisa, é muita fachada, mas está viva ou está morta? Está morta. Pergunto para você, irmão, como é que você se sentiria? Como é que você se sentiria? E eu pergunto para você, não tem hoje muita gente decepcionada e desapontada com esse sentimento de decepção e desapontamento no coração por causa de tudo isso? Gente que abriu mão de coisas como João, abriu mão de tudo para servir a este Evangelho, se sacrificou pelo Evangelho, sacrificou os seus domingos, porque a revelação acontece num domingo, no dia do Senhor. Se sacrificou os domingos, ao invés de eu ir para o parque, eu vou lá para a igreja, quem sabe de Sardes. Meu Deus do céu. Abriu mão, sacrificou feriados, sacrificou dinheiro. E aí fica como aquela pergunta no coração assim: será que valeu a pena? Será que vale a pena a gente se sacrificar pelo Evangelho, pela obra do Evangelho? Será? Você não conhece um monte de gente entristecida assim no coração? Você não conhece ou não conhece? Eu já passei por isso, irmãos. Já tive esse tipo de sentimento no meu coração.
Já falei aqui na igreja várias vezes, irmãos. Eu já teve momentos na vida que eu falei assim: olha, para mim não dá mais, eu jogo a toalha. Porque é sacrifício por nada. A gente prega, a gente permanece fiel. E aí você olha para o Brasil está melhor ou pior? Não levanta a mão, não. Mas eu não sei você, mas eu estou com uma sensação que o nosso país está muito pior do que era. O mundo. Aí a gente olha para a igreja e a gente vai vendo assim a igreja, como aquela igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso fria, a igreja de Laodiceia morna. E aí o João pregando, e quando ele chega no final, Jesus levanta a cortina, abre a cortina e mostra, aqui ó, como é que está a igreja, olha como é que está a igreja. João, você ensinou, né? Você escreveu o evangelho, você ensinou, o pessoal está seguindo a doutrina de Balaão, o pessoal está seguindo os ensinos da profetisa Jezabel, que ensina a igreja a ser promíscua. Pode ser promíscuo, não tem problema. E mais, ensina a igreja, conforme diz o texto, as coisas profundas de Satanás. Aí está João lá, e eu vou fazer uma pergunta para você: você não conhece igreja onde o pessoal sabe tudo do diabo e não sabe quase nada de Jesus? Não existe isso. Sabe tudo do diabo, sabe os nomes dos demônios, qual é a oração certa para o demônio certo. Você não pode expulsar o Exu caveira assim, esse é o tranca-rua. E aí sabe tudo de demônio, as coisas profundas de Satanás, não sabem nada a respeito de Jesus, do que Jesus fez. E aí eu fico perguntando, se não vem esse sentimento no coração, do que adiantou tudo isso, todo o esforço, todos os sacrifícios, será que valeu a pena? E essa foi exatamente a crise, meus irmãos, preste atenção, a crise do profeta Elias. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque isso pode acontecer no nosso coração, porque essa crise de desesperança, depois de tanto esforço, de tanta fidelidade, olha, não mudou, o mundo continua com as trevas aumentando, e a igreja, olha a confusão nas 7 igrejas, na totalidade da igreja. E essa foi a crise do profeta Elias, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19, quando o profeta Elias é tomado de uma profunda tristeza, e ele pede a Deus assim: Deus, eu quero morrer, eu não quero mais viver, basta. E ele fala assim para Deus, ele fala assim: basta, eu desisto, e eu não quero mais viver, porque nós, os profetas, a gente deu a vida. Amigos meus morreram por causa de Acabe e Jezabel, os profetas de Baal tomaram conta do teu povo, e aí, eu pus a minha vida em risco, eu fui lá no Monte Carmelo, eu enfrentei tudo isso lá no Monte Carmelo, os profetas de Baal. Aí eu pergunto para você: Acabe e Jezabel se converteram? O povo de Israel continuou com a idolatria? Do que adiantou? E aí o Elias entra nessa crise de desesperança, nessa crise de desilusão, é tomado por uma profunda tristeza, ele diz: basta, basta. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o livro do Apocalipse é um livro de esperança e de vitória, amém, irmãos?
foi escrito para a igreja, porque 7 igrejas, 7 é um símbolo de totalidade na Bíblia. Foi escrito para aquelas igrejas, mas foi escrito para todas as igrejas, foi escrito para João, foi escrito para mim. E talvez você está como o profeta Elias, numa crise de tristeza e desilusão, e você diz: sim, basta, eu não quero mais, porque o mundo não melhorou, porque o povo de Deus também não, as idolatrias e loucuras continuam, não vale a pena. E se você é como um Elias, que chegou um momento da tua vida e disse basta, eu queria convidar hoje para você olhar para João, e para aquilo que Jesus mostra para João. João chegou no final da sua vida, o mundo não está melhor e vai piorar, depois de tanta pregação, e a igreja está assustadora muitas vezes. E aí Jesus fala para ele: João, e aí eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 4 agora. Depois dessas revelações, Jesus diz para João 4, Apocalipse 4 verso 1, Apocalipse 4 verso 1: depois dessas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. Amém, irmãos? A porta do céu está aberta. E a primeira voz que ouvi, a voz de Jesus, que era como de trombeta, que nós lemos lá no capítulo 1, ao falar comigo disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Se você está numa crise de desilusão com tudo, você talvez no teu coração diz assim: basta, como Elias. O Senhor Jesus nos convida, meus irmãos, a nós entrarmos na presença dEle. Se você está olhando para o mundo e está desiludido, e se você está olhando para a igreja e está desiludido, em nome de Jesus, olhe para o Cordeiro. Entre na presença de Deus e olhe agora para o Cordeiro. Apocalipse 4 mostra o trono de Deus, mostra que há um trono, e esse trono está ocupado, tem um Deus reinando. No meio das trevas do mundo e das confusões da igreja, existe um Deus reinando. E quem está sentado no trono junto com Deus, Apocalipse 5, é o Cordeiro. É o nosso Senhor, é Jesus. E aí Jesus convida o João: entra na minha presença, entra aqui na sala do trono. Você está olhando para o mundo, e o mundo está deixando você completamente desesperançado e desiludido, e você está olhando para a igreja, e você está ficando assim também, porque tem mesmo problemas de verdade. Eu quero que você olhe para mim, entra aqui na minha presença agora e olhe para mim. E aí, das muitas coisas que Jesus vai mostrando para consolar esse João, e por isso que o Apocalipse não é um livro de desespero, de fim do mundo, é o livro da vitória. Das muitas coisas, nós chegamos no Apocalipse capítulo 7, e eu acho isso aqui maravilhoso. Apocalipse 7, a revelação que Jesus faz a partir do verso 9, faz para este João: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar. Que tamanho que tem a multidão, irmãos? Ninguém pode contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas, e eles estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Isso é um símbolo de vitória. Essa multidão de milhares e milhares incontáveis, vestidos com vestes brancas, livres agora completamente já de toda a influência do pecado, purificados e com ramo de palmeiras nas mãos, cantando um cântico de vitória. E vamos ler juntos o que eles cantavam, verso 10, vamos ler juntos: e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus que está
João chega no final da vida, olha para o mundo não está melhor, olha para a igreja está uma confusão. E aí Jesus vem para ele e fala assim: João, valeu a pena o sacrifício ou não? Aí João olha e ele vê milhares de milhares salvos, na presença de Deus e do Cordeiro, cantando um cântico de vitória. Vale a pena o sacrifício ou não, irmãos? Se a gente olha só para o imediato, a gente dá uma desesperança. Dá, eu sei que dá. Se eu fico olhando só para o imediato, mas eu tenho que olhar agora para o céu, e eu tenho que olhar da perspectiva do céu, e o céu me mostra que neste mundo imperfeito, e no meio de uma igreja imperfeita, Deus está no trono, o Cordeiro está agindo, e o Cordeiro está salvando. E ele diz assim: permaneça fiel. Mas por que vale a pena? Aí Jesus mostra os milhares de milhares salvos por essa igreja que é imperfeita, que vão pregando num mundo que se opõe, mas as portas do inferno não estão prevalecendo contra a igreja, porque existem milhares de milhares. Vale a pena fazer missões? Vale a pena investir no evangelho? Vale a pena proclamar? Vale a pena a gente dizer para a igreja de novo e de novo: se arrependam, você, igreja que precisa se arrepender, se arrependa. Vale a pena ou não? Vale. É o que o Apocalipse está mostrando, vale a pena. Se você está como Elias, dizendo basta, não vale a pena, olhe para João, e João vai dizer assim: vale a pena. E aí eu encerro essa mensagem desse João que está preso nas tribulações. Irmão, querido irmão, mesmo que às vezes pareça que tudo foi em vão, não foi, amém? Porque no Senhor o nosso trabalho, a nossa obra não é vã. Às vezes parece, quando a gente olha para o imediato, meus irmãos, parece, dá uma vontade de dizer igual Elias: basta, parei de brincar, puxa a cordinha que eu quero descer. Mas aí Jesus vem e convida a gente para entrar na presença dele, olhar para ele e dizer assim: eu estou salvando gente do mundo, e não para de escrever para a minha igreja, porque eu não desisti da minha igreja. Eu não desisti. Mas o senhor não desistiu da igreja morta? Não. João, escreve para ela. Escreve. Chama essa igreja para o arrependimento. Não desista. Porque eu estou no meio dos 7 candelabros que são as igrejas. E eu estou vendo, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas lutas, os teus sofrimentos, o que você tem de bom e os teus pecados, e eu não desisto da minha igreja, diz Jesus. Por isso Joãozinho de Jesus, Joazinha de Joana, né? Joãozinhos e Joanas de Jesus. Talvez você também chega uma hora da vida que você olha para o imediato e você fala assim: será que vale a pena todo esse sacrifício? E a palavra de Jesus está dizendo assim: eu estou salvando milhares do mundo, e continua fiel, porque eu não desisto da minha igreja. João, escreve. Pastor, prega. Irmão, se comprometa. Porque lá no céu tem milhares de milhares e milhões de milhões que hoje estão em pé diante do Cordeiro, porque o João não desistiu. E ele escreveu de novo, e ele escreveu de novo, e ele pregou de novo, e ele foi adiante. Que Deus, que esse hino do Cordeiro hoje enche o teu coração, e você renove a sua esperança
naquele que está assentado no trono, que é o nosso Deus e é o Cordeiro, que merece toda a honra e glória. Renova, meu irmão, porque eu sei como é que é quando a crise da desesperança bate, eu sei como é que é, mas vamos olhar para Jesus, e vamos continuar batalhando, amém, irmãos? Porque essa é a vontade do Senhor. Vamos orar, quero convidar os irmãos.